A gente vai parar mais um pouquinho nesse momento para conversar com o Senhor. Obrigado, pastor Bruno. E pedir para que Deus fale e toque no nosso coração nesse momento. A gente sempre diz que esse momento é o mais importante do nosso ajuntamento, do nosso culto, porque a gente acredita que quando a palavra de Deus é lida e ela é fielmente exposta, é Deus quem está falando, não somos nós, não é um processo normal e natural. E quando a gente está falando da Bíblia e semeando essas sementes no coração das pessoas, a gente não vê aqui com os nossos olhos físicos. Eu não consigo enxergar com esses olhos aqui, mas eu sei que nesse momento está acontecendo uma grande batalha espiritual, disputando a atenção do seu coração. Então que Deus use a minha vida apesar de mim, que a gente abra essa palavra com temor e com tremor, e que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao seu coração, porque Ele não trouxe você aqui por acaso. Então feche seus olhos, vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento em que nós abrimos a Tua Palavra e fazemos com muita reverência, porque a Tua Palavra é bendita, a Tua Palavra não pode ser adulterada, manipulada. Tem misericórdia de nós, Senhor, que toda a nossa atenção esteja aqui nesse momento, porque quando o Senhor fala, as coisas acontecem, vidas são transformadas, impactadas, são trazidas para mais perto de Ti, porque a voz do Senhor é poderosa, ela é como trovão, Tua palavra é fogo que consome, é martelo que esmiuça a penha, é faca, é espada. Então, Deus, que o Senhor cumpra na nossa vida, nessa noite, o que o Senhor já determinou no Teu coração. Ajuda-nos a compreender as maravilhas da Tua lei e que todos os obstáculos, meus, nossos, caiam por terra nesse momento no nome de Jesus. É a nossa oração. Amém. Se você puder abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nós estamos numa série de mensagens chamada Raízes. Raízes. E o livro, ou a carta de Paulo aos Efésios, é um material essencial para a igreja. Se existe uma carta, um texto que traz tudo que a igreja precisa saber nas diferentes esferas da nossa vida, da vida da igreja, está nessa carta aqui. Ela é fabulosa, ela fala sobre as bênçãos espirituais que Deus derramou sobre a nossa vida, já aprendemos um pouco sobre isso. Ela fala sobre a importância da igreja, ela fala sobre a nossa condição espiritual, ela fala sobre família, ela fala sobre relacionamento conjugal, criação de filhos, da relação de filhos com pais, ela fala sobre o exercício da nossa profissão no mundo, ela fala sobre batalha espiritual. Então, assim, é uma carta completa. Então, eu acho que Paulo escreveu a carta aos Efésios pensando o que a igreja precisa saber, de forma geral. E aí ele escreveu essa carta fabulosa. E hoje a gente vai ficar apenas em 2 versículos. Eu diria um versículo, mas eu estou trazendo 2 aqui no começo. Mas o meu foco é apenas em um versículo que eu não explorei na semana passada, até por uma questão de tempo, e eu decidi trabalhar e refletir sobre esse texto separadamente, tamanha beleza e profundidade desse versículo 23. Mas eu quero ler os 2 versículos finais aí do capítulo 1, que dizem assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Nós vimos na semana passada que
que Jesus governa a história. Jesus governa a história. Ele é o rei absoluto sobre todas as coisas. E nesse versículo 23, essa afirmação é ainda mais reforçada, porque Jesus é visto como a cabeça. Essa é a imagem de Jesus, a cabeça ou o cabeça. Essa imagem da cabeça denota a autoridade máxima. Era uma palavra utilizada para imperadores, governantes, homens poderosos. Cabeça é aquele que domina tudo. E é interessante que nós falamos de Jesus como a cabeça da igreja, certo? Correto. Mas aqui no texto tem algo mais. Eu não sei se vocês perceberam, mas diz o apóstolo Paulo que Jesus é a cabeça de quem? Ou do quê? De todas as coisas. Não apenas da igreja, mas de tudo. Ou seja, Cristo reina sobre quaisquer situações. As circunstâncias mais adversas da nossa vida, que nos são inadministráveis, Ele tem um absoluto e rigoroso controle. Jesus é sobre o reino físico, palpável, tangível, que nós vemos, que nós encostamos, mas ao mesmo tempo Ele é rei sobre esse mundo intangível, invisível e espiritual. Tudo está debaixo do reino de Jesus. Eu lembro de um discurso de um pastor, de um teólogo, de um estadista chamado Abraham Kuyper. Foi quem inaugurou a Universidade Livre de Amsterdã. Ele foi primeiro-ministro holandês e no discurso inaugural dele para essa universidade, ele disse uma frase que é muito famosa, talvez já tenha trazido até para vocês aqui, mas eu repito, que eu acho ela linda. Não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Então, o que está fora do nosso controle, Jesus olha e diz, é meu, eu tenho total domínio sobre coisas, situações e pessoas que estão fora da órbita de influência e da esfera de controle de todos vocês. Isso é maravilhoso, porque nós comentamos na semana passada, o que aflige você, o que tira a sua paz, o que rouba o seu sono, o que causa preocupação na sua mente, todas essas coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Quando nós nos perguntamos em alguns momentos da nossa vida, será que existe algum poder que possa me libertar disso? Me livrar disso? Me socorrer nisso? Me ajudar nisso? Sim, existe. Existe esse poder. E nós nunca vamos orar de forma genuinamente, verdadeiramente eficaz até que eu e você consigamos compreender que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. O que está acima de você já se encontra sob os pés do nosso Senhor, porque ninguém é páreo para Ele. Jesus não tem um rival que lhe seja semelhante. Ele não tem um adversário à altura. Ninguém. O mundo pode até parecer uma bagunça, e geralmente ele parece uma bagunça. A sua vida pode soar para você um conglomerado de situações aleatórias que estão alheadas à sua vontade e à sua capacidade de geri-las. Mas quando você chegar nesses momentos, e eu também, que a gente acha que a coisa está desgovernada ou má governada, a gente precisa relembrar o nosso coração e a nossa mente, de que ainda que eu não consiga enxergar Deus costurando situações da minha vida, a fim de tecer uma bonita tapeçaria sobre a nossa história,
Ele está trabalhando com a mão invisível dele para fazer com que coisas que para você são ruins, são difíceis e são adversas, contribuam para o seu bem. Onde que a gente acha isso no texto? Está aqui, claro. O texto diz assim, versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para quem? Para quem? Para a igreja. Olha a importância da igreja aqui. O que Paulo está dizendo é que Jesus governa tudo e tem todas as coisas sob o seu domínio e debaixo dos seus pés por causa da igreja, por causa de você, por amor de nós. Para a igreja. Então as vitórias são para você. As derrotas são para você. A alegria é para você, o luto é para você, tudo o que acontece, acontece por sua causa, para você e para o bem da igreja. Eu sei que é difícil, no momento da dor e do deserto, a gente ter uma clara visão de que Deus está fazendo todas as coisas para nós, por causa de nós. Eu sei que é difícil. Mas aí, como nós falamos na semana passada, chega aquele momento que eu preciso dizer para Deus: Deus, os meus olhos físicos não conseguem enxergar no meio dessa noite trevosa na qual eu estou vivendo. Mas, por favor, abre os olhos do meu coração, ilumina os olhos do meu coração, para que eu consiga enxergar Cristo entronizado e reinando sobre a minha vida e sobre cada situação da minha história. Agora, quando eu penso nesse termo, Jesus como cabeça de todas as coisas, e da igreja, claro, não tem como chegar a outra conclusão senão a essa aqui, que Jesus é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Só um. Jesus é o dono da igreja. Óbvio que a igreja tem liderança, como vocês ouviram aqui. E a Bíblia diz que a gente deve honrar a liderança da igreja. Toda a liderança que se mantém fiel a princípios e valores fora da igreja, a princípios e valores bíblicos dentro da igreja, toda a liderança precisa ser honrada e respeitada. Há muitos versículos que falam sobre isso. É até difícil para mim, às vezes, trazer, porque parece que eu estou julgando em causa própria, mas de uma certa forma, nós temos vários líderes aqui, dentro da igreja e fora da igreja, e nós temos que honrar esse princípio que Deus estabeleceu na família, na sociedade, na igreja, honrar liderança. Olha o que o texto diz, Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17, lembrai-vos os vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso, ou porque isso não vos seria útil. Ou 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A gente vive uma crise de autoridade hoje, a gente vive uma crise de autoridade na sociedade, na família e na igreja. Só que a igreja precisa ser um ambiente onde nós preservamos, onde nós protegemos a figura de autoridade, enquanto essa liderança se mantém submissa à ética cristã, aos valores e princípios da palavra de Deus. Nós só damos honra a uma liderança, sobretudo na igreja, enquanto essa liderança é fiel. Se ela não for fiel, ela não tem que ser obedecida e respeitada. Não existe esse negócio na Bíblia de ungido do Senhor que é intocável. Porque todos nós somos ungidos pelo Senhor. Todos nós temos o Espírito Santo. Eu não sou melhor do que vocês. Todos nós temos. Não pode falar do ungido do Senhor, porque o pastor Juliano é ungido do Senhor. Isso é bobagem. Porque se eu fizer uma coisa digna de reprovação, eu tenho que ser reprovado. Se eu falar uma coisa digna de repreensão, de reprovação, eu preciso ser chamado a atenção. Não é porque eu sou pastor que ninguém pode dizer qualquer coisa, como em determinadas comunidades cristãs isso acontece. Aqui na Joy, isso não
acontece, porque todos nós fomos ungidos pelo Senhor. Mas enquanto a liderança da igreja se mantiver fiel à palavra de Deus, ela deve ser honrada e respeitada, sim. Nós vivemos uma crise de autoridade e nós temos que ajudar, por exemplo, os nossos filhos a respeitarem a figura de autoridade. Na sala de aula, por exemplo, das crianças. Hoje é até um problema a mãe ou a professora chegar para a mãe e falar para a mãe que o filho deu trabalho na sala de aula. É capaz da mãe ficar com raiva da professora. Nós estamos acabando, não estou falando nós aqui da Joy, de maneira geral, nós estamos acabando com essa figura de autoridade que é importantíssima. Ensinar os nossos filhos, por exemplo, na quadra, a respeitarem os mais velhos. Nós precisamos preservar essa imagem, essa instituição, essa figura de autoridade. Nas nossas casas também, isso é importante para a nossa família. Agora, fecho parênteses, falando sobre liderança. Nós também temos que lembrar que na igreja não tem dono. Eu não sou o dono da igreja. Nem você é dono da igreja, nem dona da igreja. Só existe um dono da igreja, o nome dele é Jesus. Eu já convivi com donos de igreja. Já convivi com pastores que se achavam donos de igreja. Já convivi com presbíteros que se achavam donos de igreja. Já convivi com membros com muito dinheiro que se achavam donos da igreja. E eu posso afirmar para vocês que uma igreja começa a morrer, ou ela dá sinais de morte, quando pessoas dentro da igreja passam a disputar para ver quem manda mais na igreja. Essa igreja vai morrer. Veja, eu admiro o apóstolo Paulo, ele plantou a igreja de Éfeso, ele pastoreou a igreja de Éfeso, ele discipulou a igreja de Éfeso, ele era pai espiritual da igreja de Éfeso, ele era apóstolo de Cristo. Paulo tinha todos os motivos, talvez todas as razões para se achar dono da igreja de Éfeso, mas ele não fez, pelo contrário. O apóstolo Paulo dizia: eu sou escravo, eu sou servo, eu sou apenas cooperador, porque o dono da igreja é Jesus Cristo, e mais ninguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quem é a cabeça da igreja é Jesus. Não é o pastor Wellington, o pastor Bruno, o pastor Juliano, os líderes da igreja, não. Todos nós somos substituíveis. O único que não pode ser substituído é a cabeça, que dá vida ao corpo. Ele é vital, ele é essencial, ele é o dono. Então, sejamos muito cautelosos, porque a gente começa a dar sinais de que estamos nos relacionando com a igreja como donos dela. Há sinais. Por exemplo, o líder dono, ele se sente ameaçado quando novas pessoas chegam na igreja com seus dons, talentos e com novas ideias. O líder dono, ele passa a ignorar essas pessoas e até a sabotá-las. Porque esses recém-chegados podem se tornar uma ameaça à sua esfera de domínio. Isso acontece nas igrejas. Agora, como líderes cristãos, a gente precisa aprender desde cedo que a nossa missão não é brilhar. A nossa missão não é brilhar. A nossa missão, como líderes, de fato, é fazer com que outros brilhem. A nossa missão não é apenas frutificar. Como pastor e líder, a minha missão é ver os meus frutos crescendo na árvore de outras pessoas. À medida que eu enxergar os meus frutos, os frutos do meu ministério crescendo na vida de outras pessoas, eu vou me dar por satisfeito como líder, porque essa é a nossa missão. Outra coisa, o líder, dono, ele não ouve ninguém. Ninguém. Tudo tem que ser feito do jeito dele, no tempo dele. Aí eu lembro de uma frase que eu nunca esqueci, que diz assim: líderes que não escutam vão acabar rodeados
por pessoas que não têm nada a dizer. Líderes que não escutam as pessoas, líderes que não têm conselheiros, líderes que não têm o profeta Natã para denunciar, acusar, repreender, corrigir rota, estarão sempre rodeados por pessoas que não têm nada a dizer. O líder dono é autoritário e mandão. Porque assim, o líder dono, ele constrange e intima as pessoas a obedecê-lo. O líder dono é aquele que quer ver a tarefa sendo cumprida, ele sabe mandar muito bem. Mas para mim isso não é líder cristão, isso é chefe. O chefe sabe fazer com que os seus funcionários e empregados cumpram bem as suas ordens. Mas o líder cristão é diferente. O líder cristão não é aquele que sabe mandar bem, é aquele que inspira pessoas na direção de uma visão. Esse é o grande líder, que consegue inspirar, incendiar corações na direção de uma visão. O líder dono não capacita, o líder dono não delega, porque assim, ele se sente bom demais para ter que depender dos outros. Mas veja, o líder que se acha dono e bem-sucedido, mas que não formou, não capacitou sucessores igualmente bem-sucedidos, na realidade fracassou na sua missão. Porque a nossa tarefa não é chegar no final da nossa vida e jogar a toalha. A minha missão como pastor não é chegar daqui, 20, 30, 40, 50 anos e desistir e jogar a toalha. A nossa missão é passar o bastão, para que aqueles que vão receber o bastão corram mais e consigam ir mais longe do que nós fomos. Pois bem, a gente geralmente pensa na liderança na perspectiva de ser reconhecido, de ter privilégios, primazia, poder. É assim que muitas pessoas almejam uma função de liderança na igreja e fora da igreja. Eu quero ter poder, visibilidade, reconhecimento e privilégios, porque se eu tiver o cargo, eu vou ter privilégios. A Bíblia parte de outra premissa diametralmente oposta a essa, porque na Bíblia, ser líder não é prerrogativa de quem quer ter reconhecimento, poder e privilégios, mas de quem quer servir. É totalmente diferente. O líder na igreja não é chamado para ser dono, ele é chamado para servir. Ele não é chamado para ser senhor, ele é chamado para ser servo. Esse foi o modelo de liderança de Jesus, não foi? O que Jesus falou lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 43 a 45? Quem quiser tornar-se grande entre vós, o quê? Será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Como eu disse, a igreja só tem um dono, e o único dono da igreja escolheu liderá-la, servindo-a com a sua própria vida. É isso que nós devemos buscar numa comunidade: servir. Agora, quando Paulo fala sobre a cabeça, ele também está trazendo aqui o significado de que é Jesus quem dá vida à igreja. A vida da igreja depende totalmente de Jesus. Ele é vital, ele é essencial. Então assim, uma igreja cujo foco não é Jesus, uma igreja que não louva Jesus, que não tem Jesus nas suas músicas, que não tem Jesus na sua pregação, uma igreja cuja missão não é trazer pessoas para mais perto de Jesus, é uma igreja sem cabeça, é uma igreja que pode ser rica, pode ser grande, pode ser influente, pode ter todas as qualidades de uma mega church, mas essa igreja que visivelmente está viva, viçosa e pujante, está na realidade morta, porque Jesus é a seiva da igreja. Por isso que a igreja, o culto, a pregação, os louvores, as orações, tudo isso tem que orbitar o sol da justiça. Tem que orbitar Cristo, Ele é o dono, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor.
E é isso que mantém uma igreja viva, a sua capacidade de se manter centralizada no Evangelho de Jesus. É isso que vai fazer com que pessoas cresçam espiritualmente. É isso que vai fazer com que homens e mulheres se convertam. É a palavra de Cristo, é o Evangelho de Jesus, é a pessoa do nosso Senhor, é a cabeça. O corpo pode ser maravilhoso, os membros podem ser atuantes, eficientes, zelosos, mas se esses membros não estão conectados à cabeça, é um corpo morto. Parece que está vivo, mas não está. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, eu sou o quê? A videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Sem ele nada acontece. Já disse um autor que é mais fácil tornar e educar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma sem o Evangelho de Cristo. É impossível, nós não podemos fazer nada sem o poder e sem a presença de Jesus. Agora o contrário também é verdadeiro. O que nós somos capazes de fazer com Jesus? Com Ele, eu e você podemos frutificar nos solos mais áridos, causticantes, difíceis, adversos. Com Ele, nós podemos vencer as tentações mais fortes. Com Ele, a gente pode suportar o sofrimento mais agudo e mais duro. Com Ele, a gente é capaz de fazer proezas. Sem Ele, nós não podemos nada, mas com Ele, nós podemos fazer infinitamente mais de tudo que nós pensamos ou pedimos. Tudo. Jesus é a cabeça de todas as coisas, inclusive da igreja, e a igreja é o seu corpo. Isso significa, na visão do apóstolo Paulo, que Cristo está unido à igreja. E essa é uma relação orgânica, indissociável, não tem como separar Cristo da igreja. Não só, não dá. E isso tem várias implicações para nós. Por exemplo, isso significa que Cristo se manifesta através de quem? De quem? Da igreja, se manifesta através do seu corpo. Jesus pode agir sem a presença da igreja local? Sim, claro que pode. Atos narra a história de Saulo de Tarso, que teve encontro com Jesus sem a mediação de nenhum cristão e sem a mediação de nenhuma igreja local. Foi Jesus e ele. Jesus pode fazer isso? Ele pode, e ele faz do jeito que ele quer. Mas não é assim que Cristo normalmente age. Jesus decidiu, Ele escolheu agir através do seu corpo. E quem é o corpo de Cristo? Eu e você, é a igreja. As pessoas vão experimentar o amor de Cristo através de quem? Da igreja. As pessoas vão experimentar o perdão de Cristo através de quem? Da igreja. As pessoas vão experimentar da misericórdia, da compaixão de Cristo através de quem? Da igreja. As pessoas vão experimentar da santidade de Cristo, da pureza de Cristo através de quem? Da igreja. A igreja é mãos e pés de Jesus na história. Esse é um grande privilégio que nós temos e uma baita responsabilidade. Porque a visão que a sociedade vai ter de quem é Jesus depende de nós. As pessoas vão aprender sobre Jesus através da Joy, de mim, de você. Veja, isso também significa que cada cristão precisa pertencer à igreja, se engajar na igreja, porque é uma coisa só, não dá para separar. Ele é a cabeça do corpo, é uma relação inquebrável, inviolável. Eu creio que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E eu vejo, por exemplo, o caso do ladrão que foi crucificado com Jesus. Vocês se lembram desse episódio? Esse homem foi para o céu sem ter sido batizado e sem ter sido membro de nenhuma igreja, correto? Sim, é possível, é. Mas isso não é o normal. É uma exceção que comprova a regra. Porque
Assim, Deus salva pessoas e indivíduos, mas Deus salva um povo, Deus salvou a igreja. Deus não salvou você para você viver isolado, não. Eu sei que tem pessoas que dizem, como eu já ouvi muitas vezes, e nós já conversamos sobre isso em outras mensagens, eu não preciso de igreja para ter comunhão com Deus. Eu não preciso de igreja. Eu só preciso de Jesus e mais nada. Eu sei, é um argumento bonitinho. É um argumento que aparentemente é bíblico, é bom, é até piedoso. Mas esse é um argumento que pode estar carregado de muito orgulho e muita soberba. Porque, em outras palavras, o que essa pessoa pode estar dizendo é: eu me basto, eu não preciso de ninguém. Só eu e Deus. E mais nada. O que acontece para essas pessoas é simplesmente rejeitar todo o modelo eclesiástico do Novo Testamento. Porque o modelo eclesiástico do Novo Testamento foi pautado a partir do princípio de mutualidade que nós lemos ao longo das páginas do Novo Testamento, que traz a seguinte expressão, repetidas vezes: uns aos outros. Uns aos outros. A igreja não depende de um sacerdote, de um homem, de um pastor. Ela não pode circular essa pessoa. Não. Eu tenho um dom que Deus me deu. Eu tenho uma função no corpo, mas eu não resumo todo o corpo. Eu sou parte desse corpo que precisa de outras partes do corpo para sobreviver espiritualmente, para ser edificado. A igreja não pode orbitar um homem, uma pessoa, um líder. A igreja do Novo Testamento foi fundada nesse princípio de mutualidade uns aos outros. Aconselhai-vos uns aos outros, visitai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Essa é a igreja neotestamentária. E é isso que fez a igreja crescer, não depender da santidade, da consagração de uma pessoa, mas ser uma igreja operosa, ela toda, como um corpo funcionando perfeitamente. É isso que faz a igreja crescer. Eu sei também que algumas pessoas aqui tiveram péssimas experiências com a igreja. E eu já falei, eu sinto muito por isso, sinto muito mesmo. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, porque são marcas que geralmente permanecem. E você pode estar pensando assim: eu não me envolvo com a igreja, porque eu já vi muita coisa errada na igreja. Sim, eu também. Talvez mais até que você. E quando eu olho no espelho, eu vejo muita coisa errada na igreja, porque eu sou parte dessa igreja errada. Eu sou parte dessa igreja quebrada. Assim como você também. Nós tornamos a igreja imperfeita do jeito que ela é. Nós somos assim. Agora, apesar disso, da igreja ser imperfeita e ter muita coisa errada nela, a gente vai desistir da igreja? Porque eu sou mais santo que Jesus? Eu sou mais piedoso que Jesus? A igreja é do jeito que ela é, e Jesus olha para a igreja e a ama do jeito que ela é. Então, se eu não amo a igreja pelos erros da igreja, pelas marcas da igreja, pelos tropeços da igreja, eu estou dizendo que eu sou muito mais santo que Jesus, porque eu não tolero o pecado da igreja. Vamos parar com isso. A gente não desiste de tanta coisa. Não é porque você teve decepção numa relação que você vai deixar de se relacionar. Não é porque você teve decepção no seu trabalho, na sua profissão, que você vai desistir da sua profissão. Não é porque você teve decepção com um amigo que você vai deixar de ter amigo. A gente não toma essa decisão em nada na nossa vida, mas na igreja a gente toma essa decisão. Não, eu tive decepção, não quero mais saber. Eu fico pensando, não é incrível que uma cabeça tão perfeita como Cristo quis estar vinculada a um corpo tão imperfeito como eu e você? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Por quê? E quando a gente lê Efésios capítulo 1, a gente vê para que a cabeça, para que Jesus manifeste a riqueza da sua maravilhosa graça. Você olha para a igreja, eu olho para mim e eu vejo que apesar de mim, Deus me ama. A única conclusão que eu chego é: Deus é imensamente gracioso, imensamente bondoso. É para que a graça dele se manifeste nesse corpo imperfeito, quebrado e muitas vezes doente, chamado igreja. É para a glória dele. Bem,
Eu acho que não tem privilégio maior do que fazer parte da igreja. Eu sou um defensor assíduo da igreja, não porque eu sou pastor da igreja, não. É porque eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja, primeiro, por uma questão teológica e bíblica. Vocês viram como que a Bíblia se refere à igreja? A você. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de estrutura aqui. Estou falando de você que está sentado aí. Você percebeu como que a Bíblia fala sobre você, sobre nós? Paulo chama a igreja, versículo 23, olha só. A qual é o seu corpo e o quê? Lê alto, vai. A plenitude daquele que enche todas as coisas. O que a igreja é? A plenitude de Cristo. Essa é uma das declarações mais sublimes e mais incríveis a respeito da natureza da igreja. Em toda a Bíblia, a igreja é vista do jeito que ela é, com todos os seus erros, com todas as suas limitações, com todos os seus pecados. A igreja é vista por Deus como a plenitude de Jesus. Não é pouca coisa, não. Por quê? Porque é na igreja que Jesus decidiu manifestar o seu poder e a sua glória. Ele usa vasos de barro, como eu, como você, para que a glória dele seja manifestada entre nós. A igreja é a plenitude do Senhor. Por isso que eu acredito na igreja. E eu acredito na igreja porque a igreja foi chamada por Jesus de luz do mundo. Luz do mundo. Ou seja, é a esperança do mundo. A gente pode avançar em várias frentes da sociedade. A gente pode economicamente evoluir, socialmente evoluir, moralmente evoluir, culturalmente evoluir. A gente pode ter muitas evoluções sociais. Mas a esperança do mundo não é uma melhor economia, não é uma melhor educação, não é uma melhor moral. A esperança do mundo é o Evangelho de Jesus, que é encarnado e anunciado apenas por uma instituição da terra. E o nome dessa instituição é igreja. A igreja é a esperança do mundo. A igreja que vive os valores e princípios do Evangelho fora daqui. E a igreja que proclama as boas novas de Jesus é a única solução para esse mundo. É o plano A de Deus para redimir a criação. Não há plano B. Não há. Não é por menos que o apóstolo Paulo dedicou toda a sua vida para ir de cidade em cidade, pregando o Evangelho, reunindo os convertidos e plantando e estabelecendo igrejas. Foi por isso. Paulo não foi apenas evangelizar cidades. Paulo evangelizou as cidades. Depois Paulo voltava, reunia os convertidos, plantava igrejas, nomeava líderes e saía para outros lugares. Porque a nossa missão é uma só: fazer discípulos de Jesus, certo? Mas a melhor maneira de nós fazermos discípulos de Jesus num determinado lugar é como? Plantando e estabelecendo igrejas, como a gente está fazendo aqui. E um dia, eu não tenho dúvida, que essa cidade vai contar e vai saber as bonitas e lindas e fantásticas histórias que Deus vai escrever e reescrever na vida de pessoas através de vocês, através da Joy. Isso também significa que a igreja precisa estar pronta para carregar marcas, porque quando a gente fala que Jesus é a cabeça do corpo, e quando a gente declara que nós somos o corpo de Cristo, pois bem, não é uma questão simples, né? Não é uma questão simples, porque assim, verdade, nós somos os pés e as mãos de Jesus, mas o que aconteceu com as mãos e com os pés de Jesus? Pois é. Em outras palavras, se você tomar a decisão hoje, dizer assim, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero ser um seguidor de Jesus, eu quero levar Jesus a sério, eu quero um compromisso real com Ele, com certeza absoluta, você vai ter feridas, marcas e cicatrizes. É o que ele disse em João capítulo 15. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Não tem jeito. Ser discípulo fiel de Jesus é você dizer para Deus, eu estou pronto a carregar feridas, marcas e cicatrizes. Como Paulo dizia, eu carrego marcas do Evangelho no meu corpo.
E isso é para todos nós. Não existe uma pessoa no mundo que tenha levado a sério a sua vida com Deus e que não tenha sofrido por isso. Não é por acaso que Jesus disse que para segui-lo é necessário carregar a cruz, que era símbolo de morte naquela época. Para nós, a cruz já tem uma outra conotação, mas no tempo de Jesus, carregar a cruz era carregar a cruz para ser crucificado, para ir na direção do sacrifício e da morte. Mas infelizmente nós adocicamos a vida cristã. Nós não queremos um relacionamento com Deus que seja doloroso, nós não queremos. Nós vivemos num tempo que nós não queremos sofrer por nada, muito menos sofrer por conta da nossa fé. Eu temo mesmo, que tem gente que vai passar por essa vida incólume, sem nenhum dano na sua vida cristã. Eu temo. Não vai ter uma luta, um sofrimento decorrente do amor a Cristo, da fidelidade a Cristo. Vai ter gente vivendo a sua vida cristã sem cicatriz, sem marca, sem ferida, sem carregar as marcas do Evangelho. Vai ter. Por quê? Porque fez a opção pelo conforto. Às vezes nos faltam marcas, feridas e cicatrizes porque nós estamos acomodados demais, seguros demais, protegidos demais na nossa zona de conforto. Nós não estamos dispostos a sofrer, a carregar uma cadeira, uma mesa, ou seja o que for, entregar um panfleto, amar uma pessoa fora daqui, doar alguma coisa financeiramente, por amor a Jesus. Mas olha, é fora da nossa zona de conforto que a nossa musculatura espiritual acontece. A gente tem uma escolha. A gente tem escolha de passar por essa vida incólume, sem muito dano. E a gente tem a escolha de sacrificar por amor a Jesus, de levar a nossa vida com Deus a sério. Porque se a gente não leva a nossa vida com Deus a sério, a gente está perdendo tempo nesse negócio. É só fora da nossa zona de conforto que a gente vai fazer a nossa musculatura espiritual crescer. É fora da zona de conforto que nós vamos viver os desafios, as agruras e as maravilhas do campo missionário. É fora da zona de conforto. É fora da zona de conforto que a gente vai experimentar de fato o poder de Cristo. Tem gente que nunca testemunhou o poder de Cristo, Cristo atuando de maneira poderosa na vida dela ou ao redor dela. Por quê? Porque nunca saiu da zona de conforto. Nunca foi na direção do sofrimento humano. Eu lembro do episódio de Pedro, que estava lá no Monte da Transfiguração. E Pedro falou: Jesus, vamos fazer tendas aqui, nós ficamos aqui, está tudo certo. O momento aqui está maravilhoso. Jesus falou: não, a nossa missão, a sua missão não é no topo do Monte da Transfiguração, é lá embaixo, é no vale. Quando ele chegou no vale, tinha gente aflita, gente faminta, gente endemoniada. E foi lá que Pedro e os apóstolos testemunharam do poder de Deus. É fora da zona de conforto. É fora da zona de conforto que a vida cristã de fato acontece. Não estou falando que você tem que arrumar problema para você. O que eu estou dizendo é que se você hoje assumir um compromisso sério de viver com Jesus, de honrar a cabeça como um membro fiel desse corpo, você necessariamente vai carregar marcas, feridas e cicatrizes por amor a Ele, que serão troféus no futuro para você. Sabe por quê? Porque, em último lugar, encerrando, quando nós falamos que Jesus é a cabeça da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, a gente está declarando que, assim como a igreja, o corpo, carrega marcas, necessariamente, esse corpo também vai ser glorificado com Jesus, certo? A gente vai carregar marcas, vai. Mas um dia, esse corpo cheio de feridas, cicatrizes, marcas, esse corpo doente, quebrado, fragilizado, ele vai se encontrar com Deus, e esse corpo aqui vai ser transformado e vai se tornar um corpo perfeito, um corpo glorioso,
um corpo sem mácula e nem ruga. Então, se hoje você está disposto e disposta a assumir um compromisso sério com o Senhor, eu quero que você faça essa oração. Eu quero que você faça essa oração. Enquanto o grupo vem à frente para a gente encerrar o nosso momento, se você sentir no coração, fale com Deus. Eu não sei o que ficou para você dessa mensagem. Qual versículo, qual explicação, qual exposição, qual frase, eu não sei. Mas talvez Deus tenha trazido você para cá nessa noite para tirar você da sua zona de conforto e para fazer de você um membro do corpo altamente comprometido com a vontade da cabeça, da igreja e de todas as coisas do Deus Todo-Poderoso. Talvez chegou o seu momento. É um start que Deus está te dando. Está te sacudindo e falando, vamos lá. Como que você quer viver a sua vida? Você tem duas opções. Se você optar por caminhar nessa jornada de fé incólume, sem dano, sem sofrimento, ok. Ninguém vai te constranger a fazer diferente. Você pode estar aqui e vivenciar a maravilha que é fazer parte dessa comunidade que eu amo. Mas eu digo para você uma coisa, vai valer muito a pena, se você tomar uma decisão a mais, de dizer para Deus, eu não quero apenas estar aqui na igreja, fazer parte desse momento, eu quero assumir um compromisso sério com o Senhor, eu quero viver um discipulado radical, eu quero seguir os seus passos, eu quero honrá-lo, e eu estou disposto nessa noite a carregar marcas se necessário por amor ao Senhor, eu estou disposto. Então muda a minha vida, incendeie o meu coração. Pode ser que você precise hoje de uma renovação espiritual, de um reavivamento pessoal. E o Espírito Santo pode produzir isso em você hoje, nesse momento. Mas você tem que escolher. Talvez você tenha sido já um membro de igreja, um membro do corpo super envolvido, atuante, apaixonado por Jesus, mas as circunstâncias e o tempo foram apagando essa chama no seu coração. Na sua infância, na sua adolescência, se foi uma moça, um jovem cheio de Deus, mas obstáculos foram sendo colocados e você perdeu o seu primeiro amor. Então hoje chegou o momento para você olhar para Deus, conversar com Jesus e falar, é hoje. Hoje é o tempo que eu vou sair daqui, mas eu vou sair daqui com uma decisão. Eu vou sair daqui com a decisão de viver a minha vida, tendo Jesus como a cabeça da minha vida e da minha história, como minha autoridade máxima, como meu Senhor. Eu quero entregar a minha vida, assumir um compromisso sério com Ele, porque eu sei que um dia, ainda que eu carregue marcas no meu corpo físico, esse corpo vai ser glorificado em troca da cruz. O meu Senhor vai me dar uma coroa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.